Deus é bom, amém? Então diz isso para a pessoa que está do seu lado, diz aí que Deus é bom. Arruma para mim esse microfone, por favor, alguém, que não está legal. Ei, som. Agora está ficando bom. Amém. Isso. Agora sim. Aleluia. Glória a Jesus. Amém. Ei, som. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Amém. Ó, melhorou. Melhorou, gente? Isso aí, é isso aí. Abra comigo em João capítulo 1. Abra sua Bíblia. Você está feliz, irmão? Você está triste porque não pôde viajar, não pôde sair? Não, né? Deus é bom. Você está no melhor lugar nessa noite, ouvindo uma palavra. A bondade do Senhor está aqui nesse lugar nessa noite, amém? Então, irmão, acompanha comigo aí. Não sei se é um grave que está aqui, ô Rodrigo, alguma coisa que está um dum, 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 dum. Um pouquinho mais aí, tira alguma coisa aí, bota um tempero aí. Ei, som, aleluia. Isso, mas pode deixar bem para ministrar no espírito mesmo. João capítulo 1, verso 1 diz assim: quem é que está nos visitando pela primeira vez? Não é isso que fala em João, tá? Eu que estou perguntando. Quem é que está nos visitando pela primeira vez aqui hoje? Primeira vez? Deus abençoe, amém? Sejam bem-vindos aqui. Já foram recebidos pelo Léo ali. Lá na frente. Não é isso que diz João capítulo 1. Agora nós vamos ler João capítulo 1. Diz assim: no princípio era o verbo estava com Deus, o verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. Desce um pouquinho mais no versículo 10. João capítulo 1, verso 10. Estava no mundo, e o mundo foi feito por ele, e o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder. Diga comigo, poder. Mais forte, poder. De serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Versículo 14. E o verbo se fez carne. Até aqui. Obrigado, Jesus, por essa palavra, por essa noite. Obrigado, Senhor, pela vida dos meus irmãos, todos que estão aqui conosco, todos que estão nos assistindo. Que a Tua presença, que a Tua palavra, a Tua pessoa, a Tua vida, ela encontre um lugar dentro de nós nessa noite. Que ela ministre o nosso coração, segundo o propósito do alto para as nossas vidas. Que ela ministre no nosso coração segundo a nossa necessidade. Deus não se move por necessidade, mas que o Senhor possa ministrar segundo a sua bondade, a sua sabedoria, o seu amor e o seu propósito para as nossas vidas.
em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Glória a Jesus. Irmãos, parece tão triste. Dá um sorriso aí, irmão. Mesmo que esteja de máscara, dá um sorriso. Dá para ver quando você está dando um sorriso. Porque o olhinho fica pequenininho, a gente ri. Quero dizer para você que tudo vai acabar bem. Amém? Não importa o que você esteja passando, tudo vai acabar bem. Não importa o momento que você esteja vivendo, tudo vai acabar bem. Nós não entendemos, quando você está dentro de uma situação, você não entende a situação. Mas a vida, querida, a vida ela não é um jogo. Ela não é um jogo. Mas imagina, para você entender o que eu quero dizer, quem é que já jogou um jogo de tabuleiro? Todo mundo, né? Ou já viu, né? Aqueles joguinhos, joga o dado e conta as casinhas. Quando você está num jogo de tabuleiro, você vê o todo, sim ou não? Tem joguinho que você tem que correr a trilha. Começa aqui, termina aqui, ela faz assim, faz assado. E muita coisa acontece nos joguinhos. A vida não é um jogo. O que eu quero dizer é que Deus vê todas as coisas a partir deste ângulo, dessa amplitude. Deus vê o todo. Irmãos, nós às vezes somos aquele peãozinho no tabuleiro. O peãozinho no tabuleiro, ele só vê o lugar que ele está. O peãozinho. Mas nós que estamos jogando o jogo, a gente vê tudo por onde vai passar. E vai dizer que não tem uns joguinhos assim, ó, que você cai numa casinha, ganha ali alguma coisa. É bom demais quando ganha alguma coisa, né? Agora tem umas casinhas ali que você perde tudo. É ruim demais quando perde tudo. Tem umas casinhas que quando você cai, ó, Jesus está falando já. Tem casinha que quando você cai, você tem que voltar lá no início, é ou não é? Quem é que caiu nessa casinha aí? Quem é que está com essa sensação de que, meu Deus, volte ao início? Tem casinha, Jesus está falando, ó, no jogo de tabuleiro, que meu Deus, esse Deus é Deus mesmo. Tem casinha que quando você cai, o que diz ali? Fique uma vez sem jogar. Fique 2 vezes sem jogar. Tem ou não tem? Claro que tem. Esse é o momento quando você vê todo mundo andando e parece que você não anda. Você está naquela casinha ali. Tem gente que caiu naquela casinha ali e não conseguiu sair, está 10 vezes, está 10 anos sem conseguir avançar, sem conseguir dar continuidade. Alguns caíram na casinha que tem que voltar lá no início, e é muito ruim voltar no início. Irmãos, a diferença é que quando você está jogando um joguinho desse de tabuleiro, o que define a quantidade de passo, o quanto você vai avançar, é um pouco de sorte segundo o número que cai nos dados ali. Mesmo que é sorte, mesmo que tenha ali você esteja 5 passos da casinha, onde você vai ganhar alguma coisa, o querer não é suficiente, você precisa de sorte. Você vai ter que jogar o dadinho vai ter que te ajudar na sorte para você cair naquela casinha, para que você seja beneficiado, abençoado, vamos dizer assim. Você é aquela pessoa que vê de cima, você vê o todo. E você diz, eu quero cair aqui, eu quero viver isso aqui, eu quero passar por isso aqui, eu quero ser abençoado aqui, eu quero cumprir rapidamente, eu quero ser vencedor. Mas depende de você somente? Não, você vai ter que contar com sorte. Porque no mundo é assim.
Quem não conhece Jesus tem que contar com a sorte. E nem sempre a sorte está no lado de todos. Parece que a sorte está no lado da minoria e não da maioria. Parece que a maioria cai naquela casa fixa em jogar. Parece que a maioria cai naquela casa. Tem gente que estava perto de agora eu vou ganhar. E aí você cai naquela casa, volte no início. Por que tem pessoas que desistem? Porque quando cada vez que estava perto de ganhar, de conquistar alguma coisa, teve que voltar no início. Por quê? Porque caiu. Ei, toda vez que você cai, você tem que recomeçar. Ruim, né? Toda vez que você cai, você tem que recomeçar. Mas você não quer cair. Por que você caiu? Porque você estava contando com a sorte não te favoreceu. Não nos favoreceu. Irmãos, é por isso que a gente não deve se deixar ser guiado pelo curso deste mundo. Esse é um tempo onde nós vamos ter que tomar algumas posições. Ou você anda pelo Espírito de Deus, ou você deixa o mundo guiar e conduzir o seu coração segundo as movimentações daquilo que você vê. E aí você vai ter que contar com a sorte mesmo. A nossa vida ela não é um jogo, a nossa vida ela nasceu para um propósito, queridos. Nós nascemos para um propósito. Nós não podemos andar como se nós não tivéssemos propósito. Sabe o que às vezes eu fico pensando? Uma das coisas que mais inquieta o meu coração é ver pessoas que Deus gerou elas, cada uma com dons, habilidades, munidos, pessoas que foram munidas para um propósito, mas andam como se tivessem nascido para o nada. Vivem como se estivessem ainda em busca de alguma coisa. E ainda esperando que a vida traga sobre si um pouco de sorte para que as coisas se deem de forma positiva, de maneira que possa alegrar o vosso coração. Não, você não pode viver mais assim. Nós não podemos andar mais assim. Irmãos, eu até entendo por que muitos de nós andam dessa maneira. Sabe por quê? Porque alguns de nós, talvez alguns, se não a maioria, não nasceu num lar cristão. E é complicado demais, você nasceu num meio, rodeado de pessoas, num grupo de convívio, onde você aprendeu vendo as pessoas. Irmãos, nem sempre todo aquele que faz errado faz porque quer. Não, você viu alguém fazendo assim. Você viu alguém se dando bem fazendo assim. Irmãos, e aí a vida vai passando, o tempo vai passando. É muito difícil você agora, 20 anos depois, 25 anos, alguns 40, 50, 60 anos, você recomeçar novamente. E começar do jeito certo. Do jeito certo, irmãos, às vezes o jeito certo para alguns de nós não é que não seja o jeito certo. Às vezes o jeito certo é um jeito diferente. E é diferente. Só que a gente não computa como se fosse certo. A gente computa como se fosse mais algo diferente do que certo. Porque aquilo que nós praticávamos, o jeito que nós vivíamos, para nós também era certo. Nós crescemos, nós vimos, aprendemos e praticamos assim. É o jeitinho brasileiro. Por que a gente tem dificuldade de permanecer? Por que a gente tem dificuldade de dar continuidade?
Por que a gente tem dificuldade de perseverar? Agora a gente tem que pontuar essas coisas que eu estou falando. As nossas dificuldades se dão nos caminhos do Senhor para nós, não quando a gente está vivendo segundo o mundo, porque todo mundo está perseverando, está dando continuidade na sua vida, está tentando conquistar alguma coisa, mas do jeito mundano, como alguém que não conhece Jesus. Irmãos, a gente vai ter que escolher um lado. Você não pode ficar em cima do muro, porque esse muro não existe. E se existe, ele já tem dono. O muro é do diabo, não é de Deus. Se você pegar até a Bíblia, você vai ver que Deus fala que Ele se coloca como fortaleza, como um muro, um socorro bem presente, um lugar de conforto, de proteção. Então, irmão, se houver algum muro bíblico, ele é o Senhor, é uma rocha. Irmãos, todo aquele que não se posicionou já tomou a sua posição. Todo aquele que não se decidiu já tomou a sua decisão. Gente, nós estamos vivendo um tempo que as coisas tá tudo muito rápido. A gente vai ter que parar, pensar, ver o que vale a pena, computar. Só que a gente quer computar aquilo que Deus falou com aquilo que a gente está vendo. Ei, não dá para fazer essa conta. Ela é impossível de ser feita, porque aquilo que você está vendo é uma realidade. Aquilo que Deus falou é uma verdade. E você não pode fazer uma conta entre verdade com realidade. Por quê? Porque para andar com Deus você precisa ter fé. A realidade te diz algo, mas a verdade estabelece alguém. E é isso que a gente vai ter que aprender. Ou você vive pela realidade que você vê, ou você acredita na verdade que foi liberada. Por que isso é importante, irmãos? Irmãos, por que isso é importante? Porque é um princípio de Deus. Você leu comigo, no princípio era o verbo estava com Deus, o verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. E aí ele diz assim: todas as coisas foram feitas por intermédio dele. Sem ele, nada do que foi feito se fez. Por que nós estamos tentando fazer coisas onde Jesus não está? Você não leu que não vai dar certo? Está escrito. Irmãos, tem coisas que a gente quer pegar caminhos que possam trazer respostas ao nosso coração. Ei, todo mundo quer ser feliz. Todo mundo quer carregar dentro de si um sentimento de quê? De satisfação, de conclusão. Todo mundo quer carregar dentro de si um sentimento de vitória. Todo mundo quer ter dentro de si um sentimento de quem combateu o bom combate, correu a carreira, guardar a fé, mas é sentimento. Mas você não estabelece esses sentimentos dentro de você se você não usar a palavra como uma base, um princípio, onde você possa firmar os seus pés. É por isso que nós não estamos conseguindo ter êxito. Porque a gente está andando em um caminho e quer colher coisas que esse caminho não podem nos corresponder. Ele não pode nos corresponder, ele não pode nos dar essas respostas. Alguns caminhos que nós estamos andando, alguns de nós, esse caminho ele não vai nos levar onde nós gostaríamos que ele levasse. Não dá. Sem Jesus nada podeis fazer. Sem ele nada do que foi feito se fez. Irmãos, tanto das coisas espirituais quanto das coisas físicas e naturais. Você quer um exemplo? Eu vou te dar um exemplo aqui. Abra sua Bíblia em Gênesis capítulo 1.
Vamos lá, vamos para a Bíblia. Glória a Deus. Aleluia. Gênesis capítulo 1, versículo 1. Lê comigo aí. No princípio, criou Deus os céus e a terra. Olha como é que era a terra. Irmãos, foi Deus que criou a terra. Ele criou a terra. Mas olha como é que é a terra. A terra era sem forma e vazia. E havia trevas sobre a face do abismo. E o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. E disse Deus. Verso 3. E disse Deus. O que diz aí na tua Bíblia? Vamos todo mundo junto. 1, 2, 3 e... Olha para cá. Não é parecido comigo, com você? Vai dizer que não tem a ver. Você não se identifica aqui. Deus criou o céu e a terra, mas era sem forma e vazia. Quando é que a terra ganhou forma, começou a ganhar forma? Quando Deus liberou algo sobre ela. Irmãos, a primeira coisa que Deus liberou sobre a terra, depois que formou, não foi algo palpável, tocável, físico. A primeira coisa que Deus liberou sobre a terra foi luz. Porque o que começa a dar forma, aquilo que não tem forma e aquilo que é vazio, é luz. O problema é que hoje alguns de nós ouviu dizer uma verdade. Qual é? A verdade é que Deus nos formou, criou do pó da terra. E a gente já saiu fazendo as coisas, dizendo, eu sou de Deus, eu sou de Deus, eu sou... Não, calma. Você é uma criação, você é uma criatura. Você ainda está sem forma e está vazio. É por isso que a maioria de nós não tem muito para dar. A gente só quer receber. É por isso que alguns de nós não conseguem. Não consegue. Por quê? Porque você não consegue dar forma se você mesmo não tem uma forma. Não passou pela forma. É vazio. Não, nós temos que esperar. Deus é um Deus de processos. Calma, ele formou, agora ele vai liberar algo sobre. Irmãos, é essa luz que começa a dar forma a todas as coisas. Irmãos, você acha que Deus fez do jeito que fez por acaso? Não, existe uma ordem. Por que é importante isso? Deus é um Deus de ordem, Deus é um Deus organizado. Por que é importante isso? Porque para aquilo que Ele criou, Ele precisa agora começar a estruturar de forma sábia, de forma que ele possa alcançar a plenitude da sua criação. Não que ele possa alcançar, que ele possa levar a sua criação a alcançar a plenitude. Por quê? Por causa que aquilo que ele criou tem um propósito, nasceu para um propósito, segundo a vontade do Pai. Então ninguém nem nada foi criado por acaso. Por que Deus não começou primeiro que a terra dê árvores? Não, a primeira coisa depois que ele formou a terra, que ele criou, ele liberou luz. A partir da luz ele fez todas as coisas. Até Deus, na sua onisciência, aquele que sabe todas as coisas,
Ele quer ver o que ele está fazendo. Ele quer ver como é que está se dando aquilo que ele está fazendo. E a gente sai caminhando por aí, sem forma, vazio, sem luz. E a gente bate com a cara no poste, bate com a cara no muro, bate com a cara em outra cara de outra pessoa. Porque não dá para andar no escuro. A gente tenta aqui, não dá certo, tenta ali, não dá certo, tenta aqui, não dá certo. Agora vamos de outra maneira. A gente fica tentando buscar receber do alto uma ideia que possa nos ajudar e a cooperar naquilo que nós estamos fazendo. Nós invertemos, nós nascemos para um propósito, nós cooperamos com aquilo que Deus está fazendo. Nós somos parte de um processo. Irmãos, se Jesus não voltar nessa geração, nós vamos passar. Os nossos filhos virão e darão continuidade. Nós somos parte de um todo. Não começou em nós. Quando nós conhecemos a Jesus, qualquer um que está nessa sala, qualquer um que esteja nos assistindo, quando Jesus chegou ao nosso coração, ele já existia, ele já era Deus, as coisas já estavam andando. Nós somos parte de um processo. Não, mas a gente quer fazer, não, agora, como se tivesse todas as coisas sido formadas a partir de nós. Não. Quando nós entendemos que a gente faz parte de algo, as coisas ficam mais leves, fica mais fácil da gente cooperar. Irmão, se eu faço parte de algo que já está andando, então já está funcionando, já está fluindo. Eu tenho que me deixar ser alocado naquilo segundo a vontade de Deus. Não é eu que escolho. Não foi o braço que diz, eu quero ser braço. Não, ele foi criado, formado e instituído como braço. E alocado naquele devido lugar. Não é o membro que escolhe onde ele vai ficar. Quando o corpo tem cabeça, o cabeça dá o comando sobre todo o corpo. E todos os membros se obedecem. O problema é que membros querem mandar em si mesmo. Como se soubessem mais que o cabeça, que é Jesus. É por isso que não vai dar certo. Porque é quase como uma rebelião contra uma autoridade instituída, o próprio Cristo. Irmãos, andar com Deus a gente não faz a nossa vontade. Todo aquele que quer andar com Jesus, ele tem que entender que já existe uma vontade, você apenas se submete a essa vontade que já existe. Mas eu tenho uma vontade, pastor, você pode ter uma vontade, mas em Jesus nós não estamos aqui para viver a nossa vontade. Aliás, muita coisa que tem nos tirado do caminho é por causa da nossa vontade. A minha vontade é como eu penso, como eu acho que deveria ser. Irmãos, quem sabe como é que tem que ser é Cristo. Se nós estivermos andando com Jesus, ninguém pode, irmãos, ninguém pode nos remover. Ninguém pode remover você quando você escolhe o lugar correto. Foi o que Jesus disse para Marta. Maria, tua irmã, ela escolheu a melhor parte, essa não vos será tirada. Se você está aos pés de Jesus, se você está bebendo de Jesus e comendo de Jesus, se Jesus é o primeiro para você, irmão, não fica brigando, discutindo. Eu acho que tinha que ser assim. Eu acho que... deixa Deus falar. Deixa Deus falar. Fica tranquila. Quando você fica quieta na presença dele, ele fala. Ele diz assim, aquele ali e aquela ali escolheram essa parte é boa, ninguém vai tocar. Ele fala, você não precisa se defender. A gente fica se defendendo. Por quê? Porque quando toca na nossa carne dói, quando tocam na nossa vontade dói.
Quando alguém toca nas vontades ocultas que nós carregamos, dói. Vontades ocultas. São coisas que a gente nem sabia que carregava, mas nós carregamos. Uma hora Deus traz para fora. Por quê? Porque aquilo que foi liberado sobre nós é luz. Irmãos, não há nada em oculto que não venha a ser revelado. No processo de Deus, para a tua e para a minha vida, vai chegar um momento que Deus vai já está chegando, Deus está colocando para fora. E isso é bom, mas te submete à vontade dEle, deixa fazer. E se alguém errou comigo, pastor? Deus está no controle. Irmão, se Deus permitiu alguém errar com você, Deus quer trabalhar em você. Me diz onde é que um plano de Deus foi frustrado, porque alguém errou com o servo, a serva de Deus. Irmãos, as coisas que aconteceram porque Deus sendo Deus, nunca perdeu nenhuma guerra nem batalha. Nunca foi envergonhado. Jesus, ele completou. Paulo, ele completou. E Paulo foi preso, apanhou, foi tido como morto, jogado nu. Jesus, puxaram a barba, cuspiram nele, deram nele, chamaram ele de beberrão, comilão, endemoniado. Tentaram matar Jesus. Irmãos, Jesus correu a carreira, guardou a fé. Combateu um bom combate. Paulo, a mesma coisa. Você está entendendo que quando você está no centro da vontade, em exercício de um propósito, onde você abre mão da sua vontade, ninguém toca em você. E as coisas para a tua vida acontecerão. Irmãos, as coisas na nossa vida vão acontecer. Deixa eu falar para você uma coisa aqui. Existem palavras que foram liberadas sobre a minha vida. Existem palavras que foram liberadas sobre a sua vida e você está esperando que essa palavra saia para fora. Você está esperando a realização de algumas promessas. Lá em 1870, alguém veio num culto, uma mulher, uma irmã, um irmão, um profeta, a mula, não sei, o papagaio, o passarinho, a árvore falou com você. Deus usou e falou que você ia, só que não aconteceu ainda. E você está esperando. Irmãos, não deixa isso se tornar algo de valor que de alguma maneira se dê como esquecido dentro de você, para que não se torne a dracma perdida. Fica guardando. Fica cultivando, fica esperando, porque esperar é honrar a Deus. Irmão, se Deus liberou algo sobre a tua casa, sobre a tua vida, sobre os teus filhos, fica firme nessa palavra, porque Ele vai fazer. Amém? Amém? Agora o que você tem que entender é a sua parte nesse processo. Qual parte, pastor? Todas as coisas foram feitas por meio dele, sem ele nada do que foi feito se fez. Se você quiser continuar andando sem ele, não vai dar, mesmo ele sendo Deus. Por quê? Porque quando você, não é porque ele precisa, não, é que nós precisamos. Não é ele que precisa, é nós que precisamos. Quando eu e você andamos nos princípios, nos valores, na palavra, a palavra vai aperfeiçoando o nosso coração, para que nós possamos nos tornar qualificados, aptos para receber ou exercer aquilo que Deus liberou sobre nós. Não é ele que precisa, Deus pode fazer. Ei, Deus pode fazer sem eu estar na palavra, sem você andar na palavra. Deus pode fazer o que Ele quiser. Só que o problema é que se Ele fizer algumas coisas daquilo que Ele tem para mim e para você, com esse coração que nós temos hoje, nós vamos botar tudo a perder. E Deus é um Deus de propósito. O tempo, ele está convergindo para a vinda de Jesus. Então não dá para ficar perdendo tempo.
Aí é que está o segredo. Estou passando para você nessa noite. Todas as coisas estão convergindo para Jesus. José tinha 17 anos. Aí o Senhor dá um sonho para ele: ó, tu vai ser grande. O que o guri falou? 17 anos, gente. Imagina só. É o Neymar naquele tempo da política. Tu vai ser grande, cara. Ele falou assim, ó, yes. Ele não conseguiu se segurar, tanto que ele acordou de manhã e falou: pai, tive um sonho. Mãe, tive um sonho. Chamou os irmãos ali na mesa: ó, eu tive um sonho. Ele não conseguiu se segurar. Até o pai dele falou: ó, mas o que tu está querendo dizer, guri? Tá falando que eu e a tua mãe vamos se prostrar para ti? Ele não conseguiu guardar no coração como Maria fez. Por quê? Porque aquilo que Deus liberou sobre José era grande. Da mesma maneira é o que Deus tem para você. Não tem problema falar. Agora, a partir daquilo que Deus falou, Deus pegou José e colocou na posição? Não. José, para entrar na posição, José, para entrar naquilo que Deus falou, ele teve que passar pelo seu processo de aperfeiçoamento. Deus precisava daquilo? Não, José precisava daquilo. Por quê? Porque um dia José esteve de frente, face a face, com todos aqueles que tinham batido nele, os irmãos que tinham vendido ele como escravo para os ismaelitas. Um dia José teve que estar de frente com todos aqueles que fizeram mal para ele. Se ele não tivesse passado aquele caminho de aperfeiçoamento, de tratamento do coração. Irmãos, Deus mudou alguma coisa na vida de José fisicamente? Arrancou um braço, deu um novo. A Bíblia diz alguma coisa assim? Cortou o cabelo, veio um cabelo amarelo, sei lá, alguma... Não. Deus trabalhou dentro de José. O coração dele, quando ele recebeu o sonho, era um. Quando ele tomou posse daquilo que Deus falou, já era outro. O coração dele já não era o mesmo. Agora imagina se Deus fizesse assim, ó, pá, direto. E agora José está diante daqueles que fizeram mal para ele. O que José ia fazer? Ia mandar todo mundo para a forca. Ele não ia nem ajudar o seu próprio povo. Os hebreus ganharam uma terra, a terra de Gósen. Eles estavam morando tudo ali. É o princípio de Gósen. Depois a Bíblia fala que caía praga para tudo quanto é lado, mas lá não. É o princípio de Gósen. José foi colocado ali por causa de um propósito, não por causa dele mesmo. José foi posto naquele lugar por causa de um propósito, não por causa dele mesmo. Mas José teve que passar pelo processo por causa dele mesmo, não por causa do propósito. Somente. O propósito, naquilo que Deus falou, exigia um homem com um coração parecido com o coração de Jesus. Agora, olha só como é que Deus formata um homem e uma mulher, a restauração da imagem e semelhança. Alguém que vê como Jesus vê, que perdoa como Jesus perdoa, que ama como Jesus ama, que sente como Jesus sente. Como é que Deus conduz esse homem e essa mulher? Como é que Deus formata esse coração? Quando você se submete à vontade do Senhor. Qual é a vontade de Deus para a tua vida hoje? Se você está andando com Jesus, independente se aos teus olhos é bom ou ruim, essa é a vontade de Deus para a tua vida. Porque não diz respeito ao que estamos passando. O que estamos passando passará. Diz respeito a quem estamos nos tornando. Sabe quem nós estamos nos tornando? Presta atenção aqui, ó.
Sabe quem você está se tornando? Você está se tornando aquilo que Deus falou lá no início. Será que alguém entendeu o que eu estou falando aqui, Deus? José, quando foi caluniado pela esposa de Potifar, José na prisão como um presidiário, sabe quem José estava se tornando naquele momento? Um presidiário? Não, José estava se tornando naquele momento aquele homem que Deus falou quando ele tinha 17 anos, um homem de governo, um homem de Deus. José estava se tornando esse homem. Pastor, mas ele estava na prisão. Mas esses são os processos de Deus, irmão. O verbo, no princípio era só uma palavra, era o verbo. O verbo, ele se fez carne. Essa é a transição de Deus. É isso que você tem que entender, que aquilo que Deus liberou sobre você está num processo transitório. Vai acontecer. Mas a gente vai ter que fazer a nossa parte. A gente vai ter que fazer a nossa parte. Você leu comigo lá em João capítulo 1, verso 14, o início, a gente só leu a primeira partezinha ali. O verbo se fez carne. O verbo se fez carne. Irmãos, o verbo se fez carne. Irmãos, o verbo não é carne. O verbo se fez carne. O verbo é a vida. O verbo não é carne. O verbo é a vida. Quando ele está falando o verbo se fez carne, ele está falando o verbo agora ganhou, deu vida numa forma carnal, numa forma material. É vida, o verbo é vida, o verbo não é carne. O verbo é vida. É como se ele falasse assim, ó, a vida ganhou forma. É exatamente isso que eu estou tentando dizer para você aqui. Sabe aquela palavra, essa palavra que eu estou pregando, que eu estou ministrando, das coisas, das promessas, de tudo que Deus falou que está dentro do teu coração, e você está falando Deus, 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 a vida ganhou, você está esperando que isso ganhe forma, você está esperando que isso nasça, para que você possa começar a usufruir disso que Deus falou. Quando é que eu vou viver o que Deus falou? Eu tive um sonho, quando é que eu vou viver isso esse sonho? Você está esperando que essa palavra ganhe forma, ganhe vida, e você viva ela. Irmãos, entre a palavra que nós recebemos e o cumprimento, existe um espaço, que eu já falei aqui, de transição. Esse é o espaço mais perigoso para você e para mim. Por quê? Porque é nesse momento que a maioria das pessoas desistem. E elas desistem por quê? Porque acontece alguma coisa. Elas desistem por quê? Porque elas estavam jogando, caminhando, correndo, andando, feliz, e aí algumas caíram na casinha que caíram. Quem cai, dependendo da forma que cai, tem que voltar ao início. Tem gente que não consegue recomeçar. Tem gente que não consegue recomeçar. Tem irmãos, tem pessoas que não conseguem, desistem porque você vai ficar 2 vezes sem jogar. Tem gente que não consegue lidar com o crescimento do outro. Você não consegue, tem gente que não consegue lidar vendo que os outros, tá todo mundo me passando, tá todo mundo crescendo e eu tô aqui
desistem. E você acha que isso é falta de sorte? Não, é falta de sorte se você não estiver andando com Jesus. Se você estiver andando com Jesus e essas coisas estiverem acontecendo, Deus está nos aperfeiçoando, formatando esse homem e essa mulher que ele falou lá no início. É a identidade de você, é a sua identidade, é aquilo que Deus falou. Você tem uma identidade. E existe um propósito que está atrelado a ela. Você pode até não saber, mas existe. Não é uma experiência. Você não precisa ficar procurando ir para a fila do cine espiritual. E aí você senta lá e pergunta: o que tem aí? Tem alguma coisa aí para eu fazer? Não, você já nasceu para algo. Só que você vai ter que andar no processo de Deus, não do jeito que você quer. E isso é difícil para nós. Isso é complicado para nós, se submeter ao sobrenatural de Deus. Agora, qual o sobrenatural das coisas que estão acontecendo? Não, a coisa mais difícil para nós como ser humano é se submeter a uma palavra. Ninguém está impondo a você, ninguém está forçando a você. Você mesmo é obrigado a fazer assim, ó. Eu vou pegar minha vida e me submeter à palavra de Deus. Essa é a coisa mais difícil. É a coisa mais difícil que tem para um homem, para uma mulher, para uma pessoa. A gente não consegue permanecer na palavra. Permanecer em mim. Jesus falou: se as minhas palavras estiverem em vós e vós estiverdes em mim, dareis muito. Por que há uma falta de frutificação? Porque a gente diz assim, ó, eu estou em Jesus. Agora a pergunta é: Jesus está em nós? Porque eu estou nele e ele está em mim. É a junção para que nos tornemos um. Não, às vezes a gente fala, eu estou em Jesus, mas Jesus não está em nós. Porque se as palavras dele estivessem em nós, não é só a questão de frutificação, frutificar. Fruto é algo que todo mundo vai ver. Não, não é só isso. Se as palavras de Jesus estiverem em nós, algo está sendo transformado, está se dando também em nós. Já não somos mais os mesmos. Já não sou mais eu quem vivo, Cristo é quem vive em mim. Então aquelas coisinhas que nós brigávamos antigamente, a gente já não briga mais. Aquelas coisinhas que a gente já ficava brabo, a gente já não briga mais. Aquelas coisinhas que a gente botava a culpa no outro, a culpa do fogo, sempre alguém é culpado de alguma coisa, a gente já não bota mais. Por quê? Porque aquele que anda na vontade do Senhor entende que todas as coisas cooperam. Irmão, sabe, na ótica de Deus, nada dá errado. E tudo é proveitoso. Na nossa ótica, sempre tem alguma coisa que é boa e alguma coisa que é ruim. Mas presta atenção, um homem e uma mulher que andam, que vivem, que são apaixonados por Jesus, todas as coisas cooperam. Sabe o que tem, o que faz parte do seu vocabulário? Boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Porque todas as coisas cooperam. Pastor, boa, agradável e perfeito, e o ruim? Não tem ruim. É ruim numa ótica física. É ruim passar pelo momento, mas não é ruim. Porque isso vai estar me aperfeiçoando. Isso está fazendo com que eu me torne um homem. Isso está fazendo com que eu me torne uma mulher tal. Isso está fazendo com que eu me torne um pai, um marido. A imagem de Jesus, semelhante a Jesus. Uma esposa semelhante a Jesus. Uma esposa, ela edifica a casa.
Esposas edificam os lares. Por que os lares estão quebrados? A gente fala porque tem uma primícia da falta de sacerdócio do lar. É o homem que não toma a sua posição. É uma verdade, é o tempo que nós estamos vivendo. Os homens são frouxos, são fracos. Mas há outra verdade. A mulher, a tola, ela destrói com as suas próprias mãos. O que é mãos? É obra. Ela trabalha para a destruição do seu lar. Quanto isso? Toda vez que você quer fazer com que a sua vontade se sobressaia à vontade do seu marido, você está destruindo, você não está construindo. Está destruindo. Então a falta de edificação dos lares existe por quê? Porque as mulheres, elas não querem se submeter aos homens? Não, a Deus. Nenhuma mulher foi chamada para se submeter a um homem, mas a missão que aquele homem carrega. Mas você nunca vai se submeter à missão que esse homem carrega se você não se submeter primeiramente a Deus. Então, quando você diz que não aceita a missão que este homem carrega, você está falando que, na verdade, você não aceita é o Senhor. Porque você não se submete a alguém por alguém. Não, se submeteis, fazei todas as coisas como quem faz para o Senhor. Entendeu? Tudo começa e termina nele. Por quê? Porque dele, por ele e para ele são todas as coisas e pessoas. Começa nele e termina nele. Ele é o alfa e ele é o ômega. Ele é o início e ele é o fim. Por isso que depois que Deus formou a terra, a primeira coisa que Deus liberou foi Jesus. Que haja luz. Por quê? Porque a terra Deus formou, mas não tem forma. Irmão, a forma não se dá na criação daquilo que se molda. A forma se dá quando recebe uma vida dentro de si. Então forma não é aquilo que nós vemos através de uma... A forma não é aquilo que nós vemos por matéria. Forma é aquilo que nós vemos pela movimentação. Vou repetir para você entender. Forma não se dá por aquilo que você vê na matéria. A matéria por matéria. A forma você começa a discernir, você começa a entender quando algo está ganhando forma, quando algo tem forma, quando ela começa a manifestar a essência daquilo que ela carrega. Deus formou, presta atenção, gente. Deus criou a terra, mas não tinha forma. Quando é que a terra começou a ganhar forma? Quando Deus liberou luz sobre a terra. Agora o que ele está falando para mim e para você? Ele formou o homem do pó da terra. Formou no sentido de moldar isso aqui. Mas não tem forma. Não tem aparência. Não tem forma. É sem forma. Quando é que nós ganhamos forma? Quando nós recebemos a Jesus. E nos submetemos aos princípios e valores da sua palavra. E começamos a andar segundo a sua palavra. Então nós começamos a manifestar o reino e a sua forma. Então um marido, um pai, uma esposa, um filho. Tem alguns de nós que talvez não poderiam nem dizer assim, eu sou esposo. É pela posição, mas não tem forma de um esposo. Por quê? Porque não anda como um. Mas o que define o conceito de quem é do que não é? Irmãos, o que define é o que a Bíblia falou. Se a Bíblia falou que o esposo ele é assim, 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 quando você começar a andar dessa maneira, você está manifestando aquilo que você é. E aí todos verão
Então você está estabelecendo um modelo. A forma de um esposo é assim. A forma de uma esposa é assim. Obrigado, Jesus. A forma não é naquilo que você vê. A forma é quando você vê a manifestação por meio daquilo que você vê. Por que algumas pessoas falavam, não é esse o Filho de Deus? Ah, Jesus. Ei, Jesus. Ah, meu Deus do céu. Não é possível que é só eu aqui, né? Por que algumas pessoas falaram, não é esse o Filho de Deus? Jesus estava parado. As pessoas falavam o quê? Não falavam nada. Agora, quando Jesus fazia algo, as pessoas falavam, não é esse o Filho de Deus? Por quê? Porque a movimentação, aquilo que ele manifestava, por meio daquilo que ele era, dava forma. E as pessoas olhavam, isso que ele está fazendo só pode ser semelhante ao Filho de Deus. Porque ninguém faria essa obra se não tivesse vindo de Deus. Não era por aquilo que os homens olhavam em si. As pessoas olhavam para ele e ele era um homem comum. Não chamava atenção. Quando foram prender Jesus, o que Judas falou? Para vocês não prender o homem errado, eu vou dar um beijo nele. Porque se Judas tivesse beijado a Pedro, eles iriam prender a Pedro. Eles não sabiam quem eram, porque eram todos homens iguais. O que então definia que Jesus era o Filho de Deus? A forma como ele andava. Você está entendendo, irmão? Quem está entendendo, levanta a mãozinha assim, ó. Eu estou entendendo, Jesus. Em nome do Senhor, Espírito Santo, eu estou entendendo. Eu estou entendendo. Então não é o que a gente acha. Eu sou homem. Não, você é homem porque você está na posição que Deus colocou. Agora, se você quiser ser eu sou o homem de Deus. Posição é uma coisa. Agora, para que você seja visto como tal, você vai ter que começar a caminhar como um homem de Deus. Porque você vai manifestar a forma. Então as pessoas dirão, verdadeiramente, esse é um filho de Deus. É por aquilo que nós manifestamos. É por isso que é importante nós entendermos que sem Ele nada é possível. Precisamos dele. Agora não vá até Ele para que Ele faça a tua vontade. Não, quando você se achega a Ele, você tem que entender que você está nele e Ele está em você, para que a vontade dele seja feita. É assim o Pai Nosso, né? Seja feita a tua na terra como é a tua vontade. Aqui na terra. Irmãos, a tua vontade aqui na terra ou aqui na terra? Hein, gente? Pai Nosso. Seja feita a tua vontade aqui na terra ou aqui na terra. Irmãos, a vontade de Deus num lugar, num ambiente, é só uma vontade. Para a vontade de Deus ser manifestada na terra, tem que ser nessa terra primeiro. Se eu e você, nós não nos submetermos a Deus, a terra nunca será convertida a Jesus. Chega na sua casa e dá um grito assim, ó. Organiza todas as coisas.
Sai, dá uma volta, meia hora e depois você volta. Você vai ver que está tudo no mesmo lugar. Como é que você organiza as coisas dentro da sua casa? Você não libera essa palavra dentro do ambiente, você libera essa palavra dentro de uma pessoa. Se você carregar isso dentro de você, você vai começar a organizar as coisas dentro da sua casa. E a sua casa passará a ser uma casa organizada. É você o alvo de Jesus. Eu vim aqui nessa noite para te dizer, Deus vai fazer. Você acredita? Você acredita mesmo? Eu vim para te dizer que Deus vai fazer. Isso é bom, né? Mas nessa noite você aprendeu qual é a sua parte nisso. Você entendeu como é que você tem que cooperar para que isso aconteça. Senão vai ser só uma palavra. Ah, ela não existiu, Deus nunca... Não, Deus falou. Ah, aquele sonho foi coisa da tua cabeça, sonhos do teu coração. Não, foi sonhos de Deus para você. Então por que não aconteceu? Porque você não fez a sua parte. Até parece que o homem pode fazer alguma coisa para ajudar Deus, né? Não, não tem a ver com Deus. Eu preciso fazer minha parte por causa de mim. Qual é a minha parte mesmo? Me submeter ao que já está escrito. Irmão, o que já está escrito? Se você for para a Bíblia e olhar o que está escrito, isso é suficiente. Pode começar. Confesso a você que saiu uma tonelada aqui. Essa palavra estava pesando assim. Um encargo muito forte, muito... Eu não sei o quanto que o teu espírito captou disso. Mas se você entendeu, eu sei que você entendeu. Eu tenho convicção que Deus ministrou nos nossos corações aquilo que nós precisávamos para essa noite. Vamos começar a dar forma às coisas? Vamos, gente? Sim ou não? Sim ou não? Então se coloque de pé comigo. Aleluia. Oh, Deus. Cadê o Éder? Ah, Senhor. Tem uma palavra que eu amo. Ela está em Isaías 46. Meu Deus, eu amo essa palavra. Bota aí para mim no telão Isaías 46. A partir do verso 9. Lembre-se das coisas passadas, das coisas muito antigas. Eu sou Deus e não há nenhum outro, Eu sou Deus e não há nenhum como eu. Verso 10. Desde o início faço conhecido o fim, desde os tempos remotos, o que ainda virá. E digo, meu propósito permanecerá em pé, e farei tudo o que me agrada. Deixa isso aí na tela. Você leu ali comigo. Ele está falando, eu sou um Deus, e não existe ninguém como eu. E aí ele fala por que ele é diferente. Onde é que está a diferença dele? Ele diz assim, ó, é que eu sou um Deus que faço conhecido o final no início. Aquilo que ainda não aconteceu, eu trago revelação ao teu coração. Eu faço conhecido as coisas do fim no começo. Foi o que Deus fez com José. José estava iniciando. E Deus falou assim, ó, o final teu será dessa maneira. Mas ele tem só 17 anos. O final será desta maneira.
só o faraó estará acima de você. Irmãos, eu tenho certeza que Deus já liberou algumas coisas sobre nós. Pessoas aqui dentro não carregam essa palavra. Deus já te mostrou alguma coisa e você está... Deus, será. O problema não é o início, muito menos o final. O problema sempre foi no meio do caminho. A gente não consegue suportar, sustentar, permanecer no meio do caminho. A gente começa, às vezes ao trancos e barrancos, às vezes a gente começa bem, às vezes meio mal, mas a gente vai. Mas quando chega no meio do caminho, a gente sempre faz alguma coisa. Mas Deus falou, Jesus também fez a mesma coisa, de Isaías 46. Jesus uma vez chegou para Pedro e falou assim, ó, tu és pedra, uma pedra menor. Tu é uma pedra a partir da pedra que eu sou. Estava falando, você se tornará uma pedra, um pilar, uma coluna para a igreja. Vamos começar a caminhar? Vamos. Meu Deus, tive uma revelação. Agora eu sei quem eu sou em Deus. Mas no meio do caminho, Pedro negou Jesus. No meio do caminho, Pedro teve medo. No meio do caminho. Qual o problema? O problema é sempre no meio do caminho.